Cristo é suficiente. Pare de tentar comprar o amor de Deus. Hoje vamos refletir sobre algo essencial para a vida cristã: permanecer na graça de Deus. Às vezes, em meio às pressões religiosas, cobranças morais e vozes confusas ao nosso redor, corremos o risco de nos afastar do evangelho puro e simples que nos alcançou, o evangelho da graça de Cristo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, expressa uma profunda preocupação com a igreja daquela região. Ele escreve assim: "Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando o outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho." Gálatas 1, 6 e 7a. Paulo não está sendo apenas retórico. Ele está alarmado. Ele viu o povo que antes havia recebido com alegria a mensagem de Cristo, agora sendo seduzido por uma distorção da verdade. Homens estavam se infiltrando na comunidade cristã, tentando impor regras e práticas da antiga lei de Moisés como requisitos para a salvação. Mas a graça de Deus não combina com exigências humanas. Paulo vai além. Mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, se anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. É uma declaração forte, mas ela nos mostra que não existe espaço para um evangelho alternativo. Ou é o evangelho da graça, aquele que aponta para a cruz de Cristo, que nos salva sem méritos próprios, ou não é evangelho. Por isso, precisamos estar atentos. Mesmo nos dias de hoje, há muitas vozes tentando nos desviar da simplicidade da fé em Jesus. Pregações que colocam peso, exigências, barganhas. Mensagens que dizem que você só será aceito por Deus se cumprir uma lista de regras. Tudo isso é contrário à graça. A graça é favor imerecido. É amor dado sem medida. É um presente, não um pagamento. Recebê-la é descansar naquilo que Jesus já fez por nós e não tentar conquistar aquilo que Ele já nos ofereceu gratuitamente. Ao longo deste devocional, vamos entender melhor o que significa viver debaixo dessa graça. A graça de Deus é um dos maiores tesouros que um ser humano pode receber. E por incrível que pareça, muitas vezes ela é mal compreendida ou até rejeitada. Mas por quê? Porque nós, seres humanos, temos uma tendência natural a querer merecer as coisas. Gostamos de sentir que conquistamos algo, que fomos bons o suficiente, que pagamos o preço. E é exatamente aí que o Evangelho confronta nosso orgulho. A graça nos mostra que não tínhamos absolutamente nada a oferecer, e mesmo assim, Deus nos amou. A graça de Deus é um grandioso presente que nos foi concedido pelo Senhor. Pela graça, tivemos acesso à salvação provida por Cristo Jesus. Não apenas fomos salvos, mas também fomos recebidos no reino, adotados como filhos, feitos herdeiros de Deus. Essa não é uma graça barata, é preciosíssima, porque custou o sangue do próprio Filho de Deus. Abandonar essa graça, como Paulo diz em Gálatas 5:4, é desprezar a generosidade divina. É como se alguém nos oferecesse um presente valioso e nós disséssemos: "Não, obrigado, prefiro conquistar por mim mesmo." Mas o problema é que não conseguimos conquistar. Por isso, a graça é essencial. Os primeiros cristãos lidavam com essa tensão. Haviam sido libertos pelo Evangelho, mas estavam cercados por líderes religiosos que transformaram a lei de Moisés num sistema opressor, cheio de exigências, rituais e cobranças que ninguém conseguia cumprir. Como Jesus mesmo disse: "Eles atam cargas pesadas e as colocam sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-las com um só dedo." Mateus 23:4. Esses líderes tiravam a alegria da fé, faziam da relação com Deus um fardo e não uma comunhão viva. Hoje,
Isso continua acontecendo, de formas diferentes, mas com o mesmo espírito. Exigência em vez de graça, medo em vez de amor, culpa em vez de liberdade. Mas o Evangelho de Cristo é leve, é libertador. É uma porta aberta que convida você a entrar como filho e não como escravo. A graça de Deus é tão poderosa, tão transformadora, que ela não apenas nos salva, mas também nos sustenta. E é justamente por isso que o inimigo de nossas almas tenta constantemente nos afastar dela. Se ele conseguir fazer com que confiemos mais em nossos esforços do que na obra da cruz, ele nos amarra novamente, com correntes religiosas, com peso emocional e com culpa. Paulo escreveu aos Gálatas com tanta veemência porque percebeu isso. Ele viu que aquelas comunidades, antes cheias da liberdade de Cristo, estavam sendo enredadas novamente por doutrinas que diziam: Jesus é bom, mas não é suficiente. Ou seja, graça mais obras. Mas o verdadeiro evangelho é Jesus, ponto final. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Em que tipo de evangelho estamos crendo hoje? Muitas religiões, mesmo em nosso tempo, repetem o mesmo erro dos judaizantes. Criam uma lista de exigências, comportamentos, pagamentos e práticas que são vistas como essenciais para Deus nos aceitar. Mas a palavra é clara. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras. Efésios 2:8 e 9. Graça é o contrário de mérito. É Deus fazendo por nós o que jamais conseguiríamos fazer por nós mesmos. É o abraço do Pai quando ainda estávamos sujos, fracos e perdidos. É Jesus morrendo em nosso lugar, não porque merecíamos, mas porque Ele nos amou primeiro. E atenção, aceitar a graça não significa viver de qualquer jeito, sem responsabilidade. Ao contrário, quando a graça nos alcança de verdade, ela transforma nosso coração. Ela gera gratidão, arrependimento e desejo de obedecer, não por medo, mas por amor. A obediência que nasce da graça é leve, sincera, livre. É diferente da obediência imposta pelo medo de punição. O verdadeiro evangelho nos conduz à liberdade de filhos e não ao medo de escravos. Então, meu irmão, minha irmã, não troque a liberdade do evangelho por religiões opressoras. Não se deixe confundir por doutrinas que exigem o que Cristo já conquistou em seu favor. Viva na graça, permaneça nela. Nos tempos dos primeiros cristãos, a graça de Deus foi uma luz em meio a trevas espirituais. A religião da época, tanto o judaísmo legalista quanto o paganismo greco-romano, estava carregada de rituais, pressões e exigências humanas. Não havia paz, nem verdadeira comunhão com Deus. O coração do povo clamava por liberdade, por alívio, por um relacionamento real com o Criador. E então veio Cristo. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus quebraram essas correntes. Ele não apenas cumpriu a lei, como também revelou o coração do Pai. Um Deus cheio de graça, pronto a perdoar, restaurar e transformar. Se, pois, o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. João 8:36. Essa liberdade não era uma ideia abstrata. Era algo concreto. Significava viver sem medo do castigo, sem o peso da culpa, sem a necessidade de conquistar a salvação. Era uma nova vida, não mais baseada em regras, mas em relacionamento com Deus, por meio da fé em Jesus. O apóstolo Paulo sabia o que era estar preso ao sistema religioso. Ele mesmo fora fariseu, alguém que conhecia a lei como poucos. Mas quando teve um encontro com Cristo, tudo mudou. Ele percebeu que tudo o que achava ser ganho, todas as suas obras, seu conhecimento, seu zelo, eram como lixo diante da grandeza da graça. Mas o que para mim era lucro,
passei a considerar como perda por causa de Cristo. Filipenses 3, 7. Essa transformação também é oferecida a nós. Em um mundo que ainda tenta nos prender com exigências religiosas, Cristo continua dizendo: "Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11, 28. O convite da graça é um chamado à leveza. Não significa ausência de luta, mas sim a certeza de que não estamos mais tentando conquistar algo que já nos foi dado. É viver na confiança de que somos amados, perdoados e aceitos, não por quem somos ou pelo que fazemos, mas por quem Cristo é e pelo que Ele já fez. Hoje, muitos ainda vivem como se precisassem pagar a Deus com boas obras, promessas, sacrifícios e esforço humano. Mas a cruz de Cristo é suficiente. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e nada que você possa fazer para Ele te amar menos. Aceite essa verdade. Permaneça na graça. E se por algum motivo você se afastou, volte. A graça continua de braços abertos. Ao chegarmos ao final deste devocional, é importante lembrar: a graça de Deus não é um conceito religioso bonito. Ela é a base da nossa fé, o fundamento da nossa salvação e a certeza da nossa permanência em Cristo. Graça não é permissão para viver sem responsabilidade, é liberdade para viver com um propósito. Quando a graça nos alcança, algo muda dentro de nós. O coração se rende, a mente se abre e a alma encontra descanso. Vivemos não mais para agradar a Deus com nossas obras, mas porque já fomos aceitos por Ele. A motivação muda, do medo para o amor, da obrigação para a gratidão. Paulo nos ensina que qualquer evangelho que tenta acrescentar algo à obra de Cristo deve ser rejeitado, mesmo que pareça bonito, mesmo que venha de alguém espiritual, mesmo que soe piedoso. Se não for centrado na cruz, é falso. E como ele mesmo diz, que seja amaldiçoado. Gálatas 1, 8 e 9. Hoje, em pleno século XXI, o desafio continua. Há muitos evangelhos por aí. Muitos discursos religiosos que prometem bênçãos em troca de sacrifícios, votos, comportamentos, mas o evangelho verdadeiro é aquele que aponta para Jesus e para a graça que salva, liberta e transforma. É tempo de voltar à simplicidade do evangelho, de caminhar com Jesus em liberdade, reconhecendo que foi Ele quem nos buscou, nos escolheu e nos salvou. Permanecer na graça é permanecer em Cristo. É rejeitar as mentiras do mérito, da cobrança, da performance e descansar naquele que disse: "Está consumado." Que esta verdade seja gravada no seu coração. Você é amado. Você é aceito. Você é perdoado. Não porque você merece, mas porque Jesus decidiu te amar até o fim. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela tua maravilhosa graça. Obrigado por nos amar mesmo quando não merecíamos. Ajuda-nos a permanecer firmes nessa verdade, a rejeitar todo o falso evangelho e a viver em liberdade contigo. Que cada dia sejamos lembrados que a cruz é suficiente e que em ti encontramos descanso para nossas almas. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, declare nos comentários: "Eu permaneço na graça." Glória a Deus pela salvação em Cristo. Amém. Jesus é suficiente. Compartilhe essa palavra com alguém que precisa se libertar do peso da religião e conhecer a leveza da graça. Que Deus te abençoe.